Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Obrigado por você estar fazendo nosso portal crescer tanto, as nossas críticas, nossos debates aqui estarem chegando em outros lugares e estarem mexendo com a cabeça de algumas pessoas, né? Se você chegou agora, se inscreva, venha fazer parte aqui da nossa grande sala de conversa. Se você não gostar, se desinscreve no final. Enfim, mas eu acho que você vai ficar aqui com a gente. Gente, eu dou aula há muitos anos, há mais de 25 anos, e dando aula em ciência política e teoria geral do Estado, há 10 anos atrás, eu nunca poderia imaginar que o comunismo voltaria ao debate de uma forma tão intensa no Brasil. Até porque nós não tínhamos experiências comunistas nenhuma efetivas no mundo, né, do ponto de vista da sua raiz. E aqui no Brasil, muito menos. A gente não tinha absolutamente nada que justificasse aqui nós termos, por exemplo, pessoas preocupadas com o avanço do comunismo aqui no Brasil. Mas como a ignorância, né, humana ela é infindável, a gente nunca deve subestimar a ignorância, aqui no Brasil ela se enraizou em determinados segmentos e fez com que muitas pessoas que não entendam sequer do que elas estão falando, essas pessoas vieram a se transformar em anticomunistas. Bom, quando a gente analisa esse assunto, a opinião pública, comunismo, anticomunismo, a gente tem que tomar conhecimento desse livro aqui de Noam Chomsky, que ele fala da mídia, a manipulação da opinião pública e por aí vai, né? E Chomsky nos fala que na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, o povo americano, não estava a fim de mandar tropas para lá, a coisa estava muito distante. Só que os banqueiros norte-americanos, eles emprestaram muito dinheiro para os aliados que combatiam contra a Alemanha. E estavam preocupados se a Alemanha viesse a ganhar a guerra, o que ia ser do dinheiro. Então eles tinham que fazer com que a opinião pública norte-americana apoiasse o envio de tropas para lutarem ao lado dos franceses e dos ingleses. Mas como fazer isso? O povo americano pacifista não estava a fim de guerra nenhuma. Aí eles criaram uma coisa chamada Comissão Creel. Eles trouxeram pessoas especializadas em propaganda e opinião da Inglaterra e eles introjetaram nos Estados Unidos, no povo americano, através de cartazes, panfletos, propagandas em jornais, anúncios nos cinemas que estavam nascendo ali, né, de que os alemães estavam invadindo os países europeus, estavam esquartejando crianças, estavam comendo crianças esquartejadas, estuprando mulheres e aquela coisa toda. Isso criou uma comoção nos Estados Unidos, logo o povo americano mudou a opinião e enviaram tropas americanas para lutar lá na Primeira Guerra Mundial. Esse experimento ele foi tão bem sucedido dessa comissão Creel que eles continuaram a manter mobilizados os pensadores, os organizadores dessa estratégia. Nos anos 30 e 40 eles criaram um troço chamado Pânico Vermelho, que era uma infiltração comunista que poderia estar acontecendo em sindicatos, associações civis norte-americanas. Então, era necessário se combater esse comunismo que estaria se enraizando nos Estados Unidos. Esses assuntos todos, a gente pensa que eles morrem, não, mas aí surge um Olavo de Carvalho. Como ele sabe que no Brasil tem muita gente ignorante que não entende a razão de determinadas coisas, ele começou a fazer seus cursinhos e começou a introjetar essas teorias conspiratórias, que são coisas que ele copiou lá desses norte-americanos, que inclusive na campanha do Reagan, em 1976, eles requentaram esse troço, que em 1950 tinha sido requentado de novo. Eles vivem requentando isso. O Trump, hora por outra, fala no comunismo, mas, como nós sabemos, eles estão ali coladinhos com a China, né? Nunca a gente teve uma relação tão umbilicalmente próxima entre um país comunista e um país capitalista. E como é que essa deformação está se dando no Brasil? Hora por outra tem gente que entra aqui no meu canal e me chama de comunista. Mas que comunismo? Do que eles estão falando? A primeira vez que eu escutei isso, eu falei assim, esse cara deve ser meio maluco da cabeça, né? Eu não entendia de onde estava vindo essa gente. Até ter contato com a criatura que eu já me referi aqui, o professor dessa gente, o professor, como eles chamam, Olavo de Carvalho. Muito espertinho, né? Ele diz que não manda no governo. De fato, pode ser que ele não tenha uma ação direta, mas acontece que os seus alunos, seus discípulos, conseguiram ficar mais virulentos e raivosos do que o próprio mestre. A encomenda ficou muito pior, né? E esse pessoal imprime nas ações governamentais dentro do governo Bolsonaro essa visão distorcida do mundo
que é um mundo repleto de comunistas. Segundo Olavo de Carvalho, é difícil combater o comunismo porque ele se transmuta em pelo menos 50 espécies de comunismo. Então aí fica complicado, né? Porque tudo pode ser comunista. O Papa pode ser comunista, jogador de futebol pode ser comunista, o funk é comunista, o rock é comunista. Tudo é comunista para essa gente. E aí quando eles entram dentro das igrejas, aí pronto, aí virou a mistura diabólica perfeita. Porque um crente, uma pessoa que é ligada a uma igreja e que tem a informação de que o comunismo critica a religião, portanto, o comunismo seria uma coisa que caça as religiões, logo você tem que combater os comunistas e aí você tem a fome e a vontade de comer. A ignorância e o medo juntos para se contraporem a uma ideia. Olavo de Carvalho, portanto, não tem nada de original e os seus discípulos eles não têm a capacidade de questionar esses temas, então eles acabam por reproduzirem tudo aquilo que seu mestre diz. E a distorção é tão grande que eles veem, por exemplo, eles estão começando a achar que o Mandetta também é um comunista. Direita vê Mandetta como golpista e chegou a comemorar sua queda na rede social. Bom, alguns outros canais, por exemplo, esse aqui é o canal no YouTube, o Vista Pátria, eles também estão colocando assim, de uma forma muito suspeita, né, a conversa entre o Mandetta e o embaixador Yang Wanming, chinês, né, cuidando de situações concretas, né, dizendo, olha, o cara está muito próximo. A chamada dos vídeos dos caras são muito ridículas, gente. É sempre aquele pé atrás anticomunista. Mas aí você vai ver como é que o presidente da República lidou com esse assunto. E aí esse pessoal tem amnésia, né? Eles esquecem, por exemplo, que Bolsonaro deu a isenção de visto para os chineses de forma unilateral, sem nenhum tipo de reciprocidade. Bolsonaro disse que a China era um país capitalista. Bolsonaro assinou vários acordos com a China. Bolsonaro convidou os chineses, as empresas chinesas, para participarem dos leilões das nossas bacias de petróleo. Tá pouco para você? E Bolsonaro, portanto, é comunista por conta de ter agido assim? Mas esse pessoal, eles não deixam esse assunto de lado, né? Aqui mais uma foto do Bolsonaro e Xi Jinping, quando eles foram assinar 8 acordos entre Brasil e China. Então, gente, o assunto ele acaba desviando a atenção também de outros temas muito importantes que estão previstos, inclusive estão colocados nesse livro aqui. É importante para que o poder, para que o sistema financeiro ele continue a dominar as sociedades de uma forma muito eficiente, que nós estejamos o tempo todo preocupados com coisas como essa, que o problema do Brasil é o comunismo, que a gente tem que descobrir onde é que estão os comunistas escondidos, o que eles estão fazendo, o que eles estão tramando. Então esse pessoal fica totalmente inebriado com essa histeria e que não consegue ver, por exemplo, que nós estamos sendo assaltados. Que dentro do governo Bolsonaro, eles estão preocupados com comunistas, só que o bandido está dentro do cofre. O bandido está assaltando o povo brasileiro. O bandido está tirando dinheiro do povo brasileiro e levando para outras organizações criminosas. Os grandes financistas, os estelionatários travestidos de negociantes, de financistas, e esses caras não estão vendo isso. Isso tem o apoio dos grandes meios de comunicação que funcionam também como sócios dessas estruturas todas, porque hoje eles ganham muito mais dinheiro com aplicações e com as negociatas que eles fazem no mercado financeiro do que com a atividade fim deles, meios de comunicação. A gente não vê um debate nos meios de comunicação do Brasil que a gente vai ter, do Brasil que a gente precisa ter depois que passar essa situação toda, como estará a situação do trabalhador, como estará a situação do pequeno empresário, qual é a condição financeira que estaremos todos nós brasileiros, como estará a economia do Brasil. Eles não fazem esse tipo de debate. Eles só estão agora inebriando o povo com as situações que a gente sabe que são importantes, como a coisa do coronavírus, mas isso tudo acaba por esconder temas muito importantes que estão sendo absolutamente abafados, mas não se enganem, os ladrões estão dentro do cofre. Esse troço que eu chamo de bolsolavismo guediano tem essa estrutura de atraso toda que atua contra o povo brasileiro na sua grande estrutura. É uma ignorância de um lado, o fanatismo de outro e a esperteza e o bandidismo na área econômica de outro. Gente, tudo isso
acobertado, escondido e menosprezado pelos grandes meios de comunicação. Bom, espero ter jogado algumas questões para o debate hoje, para a sua reflexão. Eu aceito críticas, aceito sugestões, então você pode mandá-las aqui para o nosso portal, que eu leio tudo, eu respondo a todo mundo, e quando eu não respondo, eu coloco pelo menos ali um símbolo para você ver que eu li, tá bom, gente? Eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau!